Fala pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do B2Cast. Hoje eu tô aqui com um convidado ilustre, um convidado que a gente teve uma certa dificuldade de bater a agenda. Passar a palavra aqui para ele se apresentar para vocês. Então, Dr. Carlos Neto, conta um pouquinho pro pessoal sobre a sua história, quem você é, sobre sua formação. Beleza, Daniel, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Acabamos de comentar como é gostoso estar perto de médicos que furaram a bolha, estão fazendo algo diferente, estão crescendo. Então, obrigado pelo convite. Sou médico, cardiologista de formação, e eu posso dizer que hoje empresário também, né? Sou CEO da Dermacore, que é minha clínica, a gente pode explorar isso, minha clínica com a minha esposa. E eu sou fundador da Empreendedoc. A Empreendedoc é um hub de soluções para médicos no mercado do empreendedorismo e gestão. Maravilha. Como eu comentei, eu sempre gosto de conversar um pouco sobre a história do convidado, né? Então, me conta um pouquinho, quando você resolveu fazer cardiologia, você sempre teve esse desejo? Na verdade, você sempre quis ser médico, porque eu tenho a percepção de que médicos com o nosso perfil, um perfil talvez um pouco mais empreendedor, um pouco mais Uhum. administrativo, nem sempre tiveram esse desejo de ser médico. Particularmente, eu fui assim. E você sempre teve esse desejo? Bacana olhar por esse lado, assim. Na verdade, sim. Eu acho que eu me descubro empreendedor durante a jornada. Eu sou filho de médico, né? Meu pai foi uma inspiração do ponto de vista de como médico. Tinha aquele espelho e optei por fazer medicina, e cardiologia também. Como inspiração do meu pai, que é cardiologista. E essa questão do empreendedorismo na minha vida, é até engraçado falar disso, que eu falei disso recentemente com alguém sobre isso no meu podcast. E eu perguntei se a pessoa era um médico super empreendedor e fiz uma pergunta semelhante. Porque às vezes as pessoas entendem que o empreendedor é aquele cara que, sei lá, quando era adolescente, vendia limonada na garagem e aí foi fazer medicina e depois voltou a ser empreendedor de novo. Não é a minha realidade. Eu sei hoje, conhecendo, que eu já tinha algumas habilidades de um bom empreendedor. Mas não era minha realidade, não era empreendedor, era médico raiz mesmo. E o que me fez virar empreendedor foi a necessidade. Então, caí no mercado. Minha história é assim: meu pai é médico, tinha tudo para construir minha vida no consultório dele. Tinha um consultório pronto quando eu acabei a residência. E eu até fui para lá no começo, mas daí já percebi que eu estava incomodado com as questões de gestão, de profissionalismo. Meu pai era um médico é um médico super da raiz mesmo, né? E eu falei, puxa, aqui eu vou acabar tritando com meu pai, não quero, eu vou construir a minha história. E fui dar as caras lá, comprar uma sala, não tinha dinheiro, não tinha paciente, a esposa ainda grávida. E aí eu falei, puxa, eu vou ter... Naquela época, a gente tá falando Daniel, você tá falando de 2011, 2012, tinha acabado de acabar a residência. Não tinha o que tem hoje, entendeu? Mentorias, formação empreendedora, de médico mesmo para médico, tinha coisas para empresário, livros para empresários. E eu falei, puxa, se eu quiser que eu percebi logo que se eu quisesse que o negócio prosperasse, acho que isso foi uma coisa que foi meio visionário. Eu falei, se eu seguir o modelo padrão, o modelo tradicional de médico, que monta console, espera paciente, atende e vai embora, isso aqui não vai dar certo o quanto eu quero. Eu percebi isso rápido, então eu falei, puxa, preciso me desenvolver como empreendedor. E aí fui atrás de algumas formações, fui estudar sobre o assunto, e aí sim nasce o Neto Empreendedor, porque daí eu me apaixonei. Eu me apaixonei por fazer gestão, me apaixonei por ser líder, por liderar um time, por montar equipe, por montar processos, e o resultado te cura, né? A clínica começou a crescer pra caramba. E aí eu falei, comecei a gostar e fui me desenvolvendo mais e mais nisso. Então O bichinho do empreendedorismo mordeu. aí mordeu forte, cara. Aí mordeu de um jeito que passou, a gente pode ir depois pra outra etapa da minha vida, mas que passou a incomodar quando, pronto, a Dermacore tá bem, tá prosperando, tá indo super bem, é um sucesso, anda com as próprias pernas, tem cultura, é uma empresa. E aí começou a me incomodar, e agora? O que eu faço agora? Eu tenho uma fala que eu tenho a percepção do que... Posso pegar minha água aqui, não? Claro, fica à vontade. Eu ia até te servir, só que como tava um pouco distante, fiquei com receio de fazer uma bagunça aqui. Eu tenho a percepção, cara, que o empreendedor ele gosta de problema. Eu tô terminando de ler a biografia do Elon Musk. Quem não leu aí, eu recomendo bastante. E isso é um traço que se repete inúmeras vezes na história dele, né? Ele tinha primeiro uma empresa que, salvo engano, era X.com, não lembro, acho que era isso. Que a ideia inicial era ser uma rede social misturada com pagamentos, assim, e que no final das contas ele acabou juntando com os fundadores da PayPal, salvo engano, e acabou se tornando uma empresa só. E aí, em um determinado momento da vida dele, ele vendeu
o PayPal ficou muito rico, isso aí ele era muito novo, assim, sei lá, devia ter uns 27 anos, minha idade. Pra você ser multimilionário, bilionário, eu acho extremamente novo. É novo. E aí, o que é que ele fez, cara? Em determinado momento, ele, cara, meio que entrou em crise, assim. Pegou todo o dinheiro dele, ou quase todo o dinheiro dele, e investiu na SpaceX e aí investiu na Tesla, né? Uhum. E aí, depois de ter quase quebrado as duas empresas lá pra 2008, ele teve alguns problemas em desenvolvimento das empresas, desenvolvimento dos produtos, começou a ganhar dinheiro finalmente. Aí, depois, o que é que ele faz? Bota um dinheiro gigantesco na aquisição do Twitter. Então, assim, o empreendedor, ele tem essa inquietude na alma dele, que enquanto ele não estiver construindo coisas novas, né? Ele fica inquieto mesmo, né? Engraçado isso. E eu me sinto assim, me sinto totalmente assim. A gente tá sempre pensando, tipo, tá bom, eu tô fazendo isso agora, daqui a pouco alguém vai assumir pra eu fazer outra coisa. Minha cabeça é exatamente assim. É aí que eu me descobri mesmo. Falei, cara, eu sou essa pessoa, sabe? Eu acho que hoje eu amo medicina, eu amo ser médico, eu amo meus pacientes, mas assim, eu tenho certeza que eu me daria bem em outros mercados, porque eu tenho essa visão, eu sou assim. E eu também tô lendo um livro que é a mesma coisa. Tô lendo o livro do Sieg, ele foi o CEO da Zappos. Ah, esse cara é muito bom, cara. O livro é muito bom, chama... Puta, eu vou lembrar o nome agora. Mas é alguma coisa sobre encantamento do cliente. Sim. E ele conta as histórias dele, e a história dele é exatamente a mesma. Tem uma hora que ele vende a Link Exchange pra Microsoft. E aí, tipo, ele botou um bom dinheiro no bolso. Tipo, ele vendeu a empresa por 265 milhões de dólares. Nossa. E ele, com 40 anos, e ele fez um non-compete ali que ele tinha que ficar 12 meses. Olha que loucura. E se ele compra esses 12 meses, ele botava no bolso livre dele, acho que era 40 milhões de dólares. E ele começou a ficar tão incomodado de estar parado, entre aspas, tipo, vou ficar aqui 12 meses parado. Tipo, ele só ia pra empresa, respondia e-mail, voltava, já tinha um bom, já era rico. Ele falou assim, não quero esse dinheiro. Ele abriu mão dos 40 milhões de dólares pra abrir um fundo de investimento e começar a se movimentar de novo. Sim. Então, é o que você falou, acho que é uma característica do empreendedor não ficar, nunca tá confortável. O conforto nunca... Se você tá quentinho naquele lugar, você tá estagnado, provavelmente. A gente tem isso, a gente gosta de desafios, gosta de enfrentar riscos. Lógico, cada vez mais conscientes, mas assumir uns riscos. Eu tenho isso em mim também. Sim. É essa sensação de que o conforto, pra gente, ele é algo estranho, né? Uma coisa que eu percebo também, e acho que tem muita relação com isso, né? Normalmente, médicos que são empreendedores têm muita paixão por esporte. Eu não sei se você percebe isso, mas quando eu vejo você, eu vejo, por exemplo, o Ruben. Uhum. Cara, são os caras que são competitivos ao extremo, seja na questão empresarial, ou seja na questão esportiva. Eu acho que é justamente por isso, né? O esporte também proporciona essa questão de sempre estar se desafiando, né? Você tá correndo, mas você quer diminuir seu pace, você quer fazer uma corrida mais longa. Nossa, E eu sei que você também é esportista Você também. tá me descrevendo, eu sou essa pessoa. Eu não consigo fazer um esporte... Eu tenho essa dificuldade de fazer um esporte puramente por lazer, sem buscar desempenho. Sem buscar metas, resultados. Eu sou assim, eu funciono assim. Não, ao ponto de fazer planilha de, cara, de Sim, pace, ver se o pace tá sim. diminuindo. Pelo menos eu sou assim, né? Eu até tenho que tomar um pouco de cuidado, porque assim, nessa fase de trabalho que eu estou agora vivendo, empresa crescendo muito, etc. Estresse mesmo de crescimento. O esporte muitas vezes era mais um motivo de estresse, sabe? Sim. Tipo, perdi um jogo, eu jogo tênis Aham. e a gente corre, chegou a fazer triatlo. E eu começava a falar, meu, é um trabalho diário esse meu, tipo, Neto, isso aqui é seu lazer, cara. Você não vai virar tenista, você não vai se correr uma Olimpíadas, uma maratona olímpica, então relaxa, curte um pouco. Às vezes você acaba misturando ali o que era pra ser o seu lazer, Exato. acaba se tornando mais uma coisa pra, Exatamente. tipo, te deixar nervoso, estressado mesmo. como você falou. Exatamente, uma época eu tava com dor no cotovelo do tênis, né? E eu fui numa amigona minha que é acupunturista, e ela olhou assim: qual que é seu hobby? Qual que é seu lazer? Eu falei, jogar tênis. Ela olhou, é mesmo? Tem certeza? Aí eu olhei e falei, puta, pensando bem, acho que não é muito hobby. Mas de fato eu tô um pouco melhor com isso. Mas amo esporte, muito. Eu acho que isso vem como fruto da maturidade, né? Eu já percebi que determinadas coisas não podem ser meu hobby, né? Por exemplo, corrida não pode ser meu hobby. Aí eu desenvolvi outros hobbies. Por exemplo, eu gosto muito de assistir filme, gosto muito de ler livros. Aham. Acho que essas coisas que não são tão competitivas, né? A gente consegue manter realmente na caixinha do lazer e não Sim. misturar uma coisa com a outra, né? Sim. Mas aí voltando um pouco, né? Tô lá pra 2011, 2012, quando você finalizou sua residência e transformou-se em cardiologista, né? Uhum. Realmente você tinha tudo, cara. Você tinha o consultório do teu pai, você tinha um caminho muito seguro traçado ali, né? Do que você poderia fazer pra poder
ter sucesso. E você optou deliberadamente por não seguir esse caminho. Você conversou um pouco com a gente sobre o porquê disso, mas eu queria entender um pouco mais profundamente, né? O porquê de abrir mão do seguro ou do certo, como tem o ditado popular, né? Trocar o certo pelo duvidoso. Por que que você optou por fazer essa troca? Eu acho que foi uma combinação de fatores. A estrutura que meu pai tem e tinha, ela é médico puro, então não tinha uma questão de profissionalismo de gestão. E aquilo, de fato, me incomodava para a experiência do paciente. Eu sempre fui um cara de... Eu sou até hoje um cara de palco, um cara de experiência, de gostar de oferecer para vocês. Se você vai na minha casa, eu quero que você tenha uma boa experiência. Então isso começou a me incomodar um pouco. Acho que eu tive um empurrão da minha esposa nisso também. Vamos fazer uma coisa que a gente queira, que comunique com a gente, que a gente fique feliz, etc. Então foi isso que eu me coloquei em desconforto. E montamos nossa clínica perto de casa, etc. Mudando para São Paulo, mesmo minha clínica do meu pai no Santo André. Então, acho que foi isso mesmo. Entendi. E uma coisa da sua fala também que chama atenção, é algo que eu também percebo como traço em comum de muitos empreendedores, não necessariamente significa que é uma regra, né? Mas que você teve um estímulo relevante da sua esposa. Na minha história também foi assim, né? A minha atual noiva, quando eu resolvi abrir empresa, ninguém botava fé em mim. Minha mãe, meu pai, meu irmão, ninguém. Uhum. As únicas pessoas que me apoiaram mesmo foi minha esposa, né? Minha noiva e minha cunhada, que é a irmã dela. Falou, não, acho que tem muito seu perfil, acho que vai dar certo, vamos tocar o barco aí, eu tô com você. Isso é uma coisa muito importante, né, cara? Eu acho que, independentemente de ser o homem empreendendo ou a mulher empreendendo, a gente tem um parceiro que tem a mesma visão que nós e que busca as mesmas coisas para a vida que nós, é extremamente importante. No seu caso, ainda mais, porque você empreende com a sua esposa. Sim. Conta um pouco pra gente como é essa experiência de empreender com o parceiro. Legal você tocar nesse assunto, porque é algo que eu defendo muito. Eu levanto essa bandeira. Eu divido as grandes decisões da minha vida com a Thaís. E a gente tem essa parceria mesmo. E eu fortemente recomendo que as pessoas que estão ouvindo aí pensem nisso, sabe? Porque isso eu falo muito quando eu tô até vendendo uma mentoria pra alguém. Eu pergunto se tem esposo, se tem marido, mulher. Porque acontece que se você cresce, não só financeiramente, tá? Tô falando agora de mentalidade, desenvolvimento pessoal, etc. Em dissonância da sua esposa, do seu parceiro, da sua parceira, eu acho que isso gera até um atrito, assim, do relacionamento, sabe? E eu falo muito isso, falo assim, traz seu marido, traz sua esposa, deixa ele assistir junto às aulas, vem entrar junto na mentoria, porque isso fez muita diferença na minha vida. Faz muita diferença. Hoje eu não faço nenhum grande investimento, hoje eu não me coloco em nenhum ambiente sem posicionar a Thaís junto. Porque, a gente tá em sintonia completa. Eu falo, a gente brinca, né? Na faculdade a gente tinha um pensamento, mas era o mesmo. Depois, no começo do console, a gente tinha um pensamento, mas era o mesmo. E agora, como empresários, empreendedores, a gente tem o pensamento e é o mesmo. Ou seja, a gente tá sempre alinhado. E isso traz uma paz, uma segurança no relacionamento. E ela é o meu porto seguro, sabe? Eu sou um cara, apesar de arriscar bastante, eu sempre tenho um lado racional em mim forte. E a Thaís é meu lado mais emocional. Ela fala, não vai dar. Vamos, acredita, confia, arrisca mais ainda. Então a gente faz uma sintonia perfeita nisso. E eu acredito muito que você deve procurar, não sei se marido ou mulher, mas ter alguém que seja esse ponto de apoio, né? Cara, isso inclusive é bíblico, né? A mulher sábia edifica o seu lar. E isso também se estende, no caso, pro homem também, no caso seja a mulher empreendendo. Mas isso eu acho extremamente relevante. Você trouxe um ponto na sua fala também que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, né? Que ambas as pessoas do relacionamento, elas devem caminhar intelectualmente, espiritualmente, enfim, em todos as vertentes da vida em sintonia, porque essa dissonância entre a etapa que um tá e a etapa que o outro tá pode ser muito danosa. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Pode gerar muito conflito, inclusive, muitas vezes, talvez até inviabilizar o relacionamento. Inviabiliza o relacionamento, porque a gente sabe que quando a gente começa a crescer, os seus ciclos mudam, né? Você muda de ciclo de amizade, algumas coisas que faziam sentido não fazem mais, até de bobagem, até tipo, o filme, o canal de televisão que você assistia, o livro que você lia, os ambientes que você frequentava, as viagens que você gostava, as coisas mudam com a sua evolução. Você fecha alguns ciclos, abrem-se novos,
E, poxa, se é a pessoa mais importante da sua vida, seu parceiro de vida, não tá do seu lado nessa, começa a haver um atrito enorme do tipo assim, como assim você não quer mais ir com esse grupo de amigos? Como assim você não quer mais assistir esse filme que a gente gostava? Como assim esse livro é bobagem pra você agora? Esse assunto é bobo pra você agora, não é relevante? Ou por que você tá valorizando tanto essa pessoa? E começa a haver uma discordância. Eu vejo isso muito. Cara, muito legal. Por isso que eu adoro essa experiência de podcast, porque você começa falando sobre uma coisa e uma coisa desencadeia a outra, né? E quando vê, já... Certamente não era um assunto programado esse, né? Zero, zero. Mas eu acho que é uma grande lição para as pessoas essas. Pessoas que estão furando a bolha, de fato, e a gente pode falar disso, assim, o médico, ele de fato vive... Eu gosto esse termo, né? Essa metáfora, assim. O médico de fato vive numa bolha. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe o que tá acontecendo aqui. O que a gente já viu, o que a gente sabe que existe, Uhum. muitas pessoas não sabem, e o médico, especialmente, muitas vezes não sabe. E a hora que ele, de fato, fura essa bolha mesmo, ele enxerga o mundo, que existe um mundo gigante que ele não explora, se ele não carregar junto quem faz parte da vida dele, que é importante, faz parte da vida dele, vai gerar atrito, cara. Porque o mundo que a gente explora quando a gente fura a bolha, ele é gigante. E a Thaís, poxa, a Thaís, ela vai comigo onde eu for. E assim, ela depois a gente pode contar, mas na Empreendedoc, a existência da Empreendedoc também tem ligação direta com a Thaís. Ela teve um papel importante pro que aconteceu, com esse crescimento, etc. Ela tem papel importante também. Cara, aí, Thaís, isso vale mais do que muita declaração de amor por aí, viu? Se você estiver assistindo esse podcast. Mas isso que você falou de furar a bolha é realmente extremamente importante. É como se o médico vivesse na caverna de Platão, né? Ele passa durante toda a vida dele, acadêmica, naquele ciclo tecnicista, né? Talvez até flexneriano, em que muito se pensa, se estuda a respeito de evidência científica, a respeito de metodologia de estudo, a respeito de semiologia, enfim, das disciplinas médicas, mas pouquíssimo se enxerga fora disso, né? A respeito do próprio empreendedorismo, a respeito de finanças, a respeito de filosofia. É muito difícil você sentar... Cara, isso é uma coisa que eu acho extremamente preocupante. Você ir num bar com seus amigos médicos, 99% das vezes o único assunto que haverá na mesa serão ou coisas relacionadas à medicina ou acontecimentos que aconteceram no Os hospital, ou com os pacientes. E eu acho isso muito triste, cara. É. Porque uma pessoa que se torna médica, é inegável que ela tem uma capacidade cognitiva e intelectual alta Sem dúvida. pela própria competitividade atrelada à medicina. Mas eu sinto muitas vezes que é um talento desperdiçado. Porque as pessoas ficam restritas àquele mundo, né? Com certeza. Nossa, como é bom falar com gente inteligente, Daniel. Isso é muito verdade, cara. E hoje que eu trabalho com médicos, né? Eu ajudo médicos. Eu falo isso muitas vezes. O médico, ele só precisa sair, furar a bolha, ele só precisa abrir seus horizontes, abrir a cabeça, porque a capacidade de desenvolver-se é muito bom. É muito bom ter médicos como clientes, porque eles te entregam um resultado rápido. Médico é um bicho que aprende rápido. Eu brinco, eu tenho uma frase que eu uso bastante. Você aprendeu o ciclo de Krebs, cara. Você vai aprender, entendeu? Marketing, você vai aprender finanças, você vai aprender liderança, você vai aprender produtividade. Só que, por outro lado, o que é difícil, o mais difícil é o destrave. É o despertar, né? É o despertar. Exatamente. Você fala, cara, deixa eu te mostrar, realmente acredita, cara, existe um negócio aqui. E esse despertar envolve, acho que é tanta crença, acho que é uma formação tão fechada que vai travando cada vez mais. E esse despertar também envolve o medo do julgamento do outro colega. Muito, muito. Isso é algo que a gente bate aqui quase todo podcast, cara. Que o médico ele tem muito medo da forma como os pares irão vê-lo, né? Exatamente. Não é nem medo do paciente, é medo do como os outros colegas vão julgá-lo. Porque os outros colegas estão dentro da bolha. Sim, exatamente. E aí, o que é mais triste, né? É que a maioria desses médicos que acabam julgando o colega que toma uma atitude diferente em relação a sair da bolha, normalmente eles estão com a atitude de inveja por não terem a coragem de tomar a atitude que aquele médico tomou, né? E o médico que sai da bolha e que se sente hateado por esses outros profissionais acaba levando isso pro pessoal, quando na verdade ele tinha que, cara, enxergar isso como algo positivo. Pô, provavelmente eles gostariam de estar fazendo o que eu faço, mas não tem a coragem de fazê-lo, né? Com certeza. Essas críticas normalmente vêm de quem não tem coragem de fazer o que você está fazendo. É uma frase que eu falo também. E a outra tem várias, né? Se começou a receber hater de outros colegas, muito provavelmente está crescendo. Você tá fazendo alguma coisa certa, Tá fazendo né? alguma coisa boa, certa, está indo pro lugar certo.
E é isso. E da camada de cima, vamos colocar assim, de novo, não tô falando de dinheiro, tô falando da camada de cima de desenvolvimento, de intelectual, etc. Nunca você vai receber essa crítica. Você pode ter certeza que esse tipo de julgamento Só vem de baixo, só né? vem de baixo. Ou Cara, seja, uma maior prova que você tem que ignorar isso e seguir em frente. isso é muito verdade também. Que a maioria das críticas vão vir de pessoas que estão em níveis abaixo de você, em diferentes aspectos. Uhum. E são de pessoas também que não se importam contigo, né? Na verdade, elas querem mais que você se exploda, né? Exatamente. O papel delas é única e exclusivamente te colocar pra baixo. Exatamente. E aí, é mais um motivo pelo qual não se deve dar valor a esse tipo de crítica. E aí, voltando, né? Um pouco na sua carreira, né? Então, eu sempre gosto de fazer esses paralelos, ir e voltar. Então, a conversa fica parecendo algo meio esquizofrênico, mas na verdade... Ah, mas acho que a galera tá acompanhando. É, sim. Eu acho que, assim, eu gosto muito do nosso podcast porque acho que a gente tem uma interface com vários assuntos, né? E para um ouvinte atento, eu acho que dá para explorar muito o que a gente fala aqui. De você extrapolar coisas que a gente tá falando aqui e trazer pra sua vida cotidiana, entender onde é aplicável e onde não é. Eu gosto disso, é um storytelling e dentro dele traz os conteúdos todos que são necessários e úteis. Muito bom. É o tipo de coisa que eu particularmente gosto de ver e ouvir também, Então, né? a gente constrói o que a gente gosta. E Eu gosto também. Semelhante atrai semelhante, né? Então, É. se eu conseguir atrair médicos que têm o mesmo tipo de pensamento que a gente aqui, vai ser muito bom de trabalhar com eles Tá também. atraindo o cliente certo, a Eu sua tô- persona, Eu tô né? atraindo exatamente quem eu gosto de trabalhar. Mas aí, voltando um pouco pra sua carreira, né? Então, esse gap, desde você se formar até você abrir a Dermacore, foi quanto tempo aí de... Ah, foi rápido, porque eu saio do Encore em 2011, que eu fiz residência lá. Aí de cara eu vou pro Sírio, tem um convite pra eu ir pro Sírio. Então eu ia ficar no Encore, fazer uma subespecialidade lá, mas acabou sendo um convite pro Sírio, eu fui pro Sírio. Aham, E junto eu entro no consultório do meu pai. tá. Na verdade eu comecei o consultório do meu pai até no finalzinho da residência. E aí a Dermacore nasce em setembro de 2012, então é um ano. Ah, muito rápido, Muito né? rápido. Muito rápido eu percebi. Tem até um marco disso, deixo uma carta pro meu pai, dizendo porque eu tava indo, etc. E Qual aí foi a reação dele? foi positiva. Positiva? É, eu acho que no fundo ele pode ser, não mágoa, mas ele carrega uma frustração, porque eu acho que ele idealizou a minha carreira ao longo da faculdade. Ah, ele vai assumir meu consultório, ele vai trabalhar aqui na faculdade de Santo André, da medicina do ABC, ele vai trabalhar nos hospitais do ABC. Mas hoje eu acho que meu pai é um cara muito inteligente, muito meu parceiro. Ele viu o que eu construí, né? E hoje ele entende totalmente. Aí deve ter um puto orgulho também, né? Ele tem um baita orgulho. E até a questão agora dessa fase nova, embora seja uma coisa muito distante pra ele, pô, como assim você tá ensinando médicos, empreendedorismo, essas coisas? O resultado e acho que o brilho no meu olho também, ele é bem resolvido com isso. Maravilha. E o resultado fala mais do que qualquer argumento, né, Com cara? certeza. Você fala pra ele, pai, a gente tá vendo esses médicos aqui, olha a história deles, Olha o né? impacto que eu tô gerando na vida deles. E é isso, foi rápido. Acho que a Dermacore é fundada em setembro de 2012. Fundada, tipo, aberta pra começar a atender. Então foi um ano. Aí eu vou fazer uma pergunta um pouco mais empreendedora, Vai tá? lá. Você falou que nesse início você não tinha dinheiro, não tinha nada. Pegou crédito pra poder abrir a Dermacore? Não peguei crédito em si de banco. O meu sogro, que tem, aliás, é uma pessoa que foi uma referência, é uma referência de empreendedorismo pra mim, Uhum. já que eu não tive essa referência do meu pai. Ele deu uma força pra gente, pra parte do imóvel. Aham. Eu não sei, assim, Daniel, eu sou um cara muito abençoado nas minhas escolhas, assim, também, sabe? Não falando de religião aqui, mas eu sou um cara muito abençoado. Então, a Dermacore também não demorou muito a começar a trazer algum retorno, sabe? Pelo menos se pagar. Aham. Então não precisei entrar nessa. Embora, lógico, como todo médico que começa, eu colocava dinheiro meu, né? Então eu trabalhava no Sírio. Na época eu trabalhava no Sírio e no Einstein. Dava plantão nos dois. Então eu ajudava a sustentar a Dermacore com dinheiro externo. Cara, isso é importante de pontuar, porque eu tive um dos nossos últimos podcasts, foi com o Bruno, que ele é contador, só trabalha com médico, né? Tem uma contabilidade aí, acho que mais de 500 clientes médicos. Uhum. E é uma das confusões que a gente mais observa, né? Essa erro confusão grave. de PJ com PF aí. Sim. E muito médico também que já tem uma carreira sólida, mas que não necessariamente essa carreira é uma carreira no consultório particular, estão começando a fazer essa transição. Primeiro eles idealizam que o retorno sobre o investimento vai ser rápido demais, imaginam que o tempo de payback ali vai ser muito curto.
Uhum, O que eu acho interessante a gente pontuar um pouco sobre isso e talvez desmistificar um pouco essa ilusão. uhum. E o segundo ponto também é de achar que não vai necessitar colocar dinheiro dele para fazer a empresa começar a girar. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que uma empresa começando é como se fosse uma criança. E se você só tivesse comida para você e para o seu filho, você ia dar para seu filho ou você ia comer a comida, né? Com certeza. Essa é uma comparação muito boa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso na sua experiência. Você já falou aqui um pouco pra gente que você foi abençoado, né? E uma coisa, acredito que até o Bill Gates, ou o Nassim Taleb, não lembro, algum autor famoso fala sobre isso. Que a sorte ela é inevitável, ela faz parte do processo, Faz né? parte. Mas eu acredito que o sujeito, ele tem que estar bem preparado para poder abraçar essa oportunidade, né? E nesse caso você abraçou. Mas no caso se você não tivesse essa sorte, se não tivesse sido abençoado como você foi, né? Acho que é interessante trazer esse contexto pro pessoal que tá ouvindo que também entender que nem sempre vai ser dessa forma, né? Sem dúvida. Só pontuar bem essa questão de sorte, de abençoado, né? Eu acredito nessa frase, eu gosto muito, que assim, Deus faz tudo por nós, menos a nossa parte. Exatamente, perfeito. Então, você tem que estar em movimento, você tem que fazer por merecer o que aparece, estar esperto, estar atento para a oportunidade que aparece, entrar no trem certo também, e se entrar no trem errado, perceber Perceber e logo cair e sair fora. fora, né? Então, acho que tudo isso tem. Eu não gosto de tirar meus méritos também, sabe? E o que você falou, os grandes players, os grandes resultados, os grandes nomes, ícones mesmo do mercado, se você for ler a biografia deles, eles falam isso. Pô, foi uma jogada de sorte, eu dei sorte, mas assim, sorte somada A à competência, né? competência, né? Mas sim, o começo da carreira, acho que envolve muito isso pro médico, e por um momento você tem que entender que você tem que varrer o chão da fábrica mesmo. Não tem jeito. E sabe o que eu acho, Daniel, assim, do ponto de vista hoje, assim, é importante essa fase pra você, porque no futuro você vai delegar isso pra alguém. E você ter vivido na pele, você ter construído, você passar por todos os processos, é o jeito certo de você conseguir liderar depois, né? Eu te peço pra fazer porque eu sei fazer, né? Porque eu tô te pedindo uma coisa que eu não sei, eu não faço, não tenho a menor noção. Isso fortalece a liderança, né? O líder de verdade, ele servir ao outro é uma coisa muito importante, mas ele saber o que ele tá delegando é muito importante. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência que no começo você vai ter que varrer o chão da fábrica, que por algum momento você vai ter que imputar dinheiro naquilo, mas que você tem que saber de cara que isso não é a regra, não é o certo, que logo você tem que fazer essa transição, você tem que metrificar isso. Porque o erro comum não é nem só enfiar o dinheiro da pessoa física na PJ, é encarar isso como normal, como parte que a empresa. Ah, minha empresa está indo bem, a clínica está indo bem, mas não considera que você está vendendo suas horas em outros locais para. Isso é um erro comum. E eu acho que assim, desde sempre, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque se tem um público ouvindo que, se o cara chegou até aqui, ele precisa ouvir isso, assim. Você precisa mesmo investir em alguém que te mostre o que é bom, o que é ruim, os caminhos que dão certo, que dão errado. Isso encurta muito o seu tempo. De novo, falando dos grandes ícones, das nossas grandes referências, essas pessoas que são extraordinários CEOs, empresários, fazem masterminds regularmente, entendeu? Sentam na mesa de pessoas que têm algum conhecimento, não melhor ou pior, mas diferente do dele. E isso é uma dica muito valiosa. Se você der as caras sozinho, encarar que você pode fazer tudo sozinho na sua vida, muito provavelmente você pode até chegar lá, mas vai demorar muito mais, vai perder muito tempo e dinheiro com isso. Sim, e a gente tá falando isso, mas isso é algo que a gente vive também, né? Tanto eu quanto o Neto, nós somos clientes de uma consultoria. Sim, Nós também somos mentores, né? Então, assim, a gente ensina, mas a gente também tem os nossos mentores. com Não é certeza. porque nós estamos em posição de ensinar a alguém que nós não precisamos ter alguém nos ensinando também. Porque essas pessoas que estão nos ensinando já chegaram em lugares que nós ainda não chegamos, né? Exatamente. E isso é extremamente relevante. Eu concordo plenamente com você. E todas as vezes que eu tentei ir a algum lugar que eu não tinha ninguém me mostrando o caminho das pedras, né? O vai por aqui, não vai por aqui. Eu me frustrei. Eu demorei mais do que eu poderia ter demorado e gastei mais dinheiro É isso. do que eu gastaria se eu tivesse pago alguém para poder me mostrar o caminho das pedras, né? Então eu concordo em gênero, número e grau com isso, cara. E uma coisa também a respeito da voltando um pouco agora para Derramacora, né? Uhum, É, você falou que teve um crescimento rápido teve. ao seu ponto de vista, né? Quais foram
os drivers ali que você acredita que motivaram esse crescimento? Que assim, sei lá, se a gente tivesse que citar três Tá. coisas que você fez ali na sua gestão, na sua prática, enquanto gestor, que você acredita que promoveram o crescimento acelerado da Dermacore? Excelente Boa pergunta. pergunta, hein? Excelente pergunta, até fazer eu refletir sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas olham e eu sei disso, que as pessoas espelham, falam, pô, eu quero construir o que o Neto construiu, como é que ele fez isso. Hoje eu tô aqui com você e a Dermacor tá lá, funcionando perfeitamente como se eu estivesse lá. E isso é uma coisa muito valiosa. Eu diria assim, uma delas foi desde sempre investir em pessoas. Eu aprendi a importância de rapidamente trazer pessoas para ocuparem espaços e deixar eu olhar a clínica cada vez mais por fora, de De cima. longe. Então, isso foi uma coisa que a gente começou rápido. A gente começou rápido a crescer o time, sabe? Não tô dizendo que você tem que desordenadamente crescer seu time e aumentar o custo fixo na sua clínica, não é isso. Mas rapidamente eu soube delegar funções e investir nessas pessoas. Investir em conhecimento, em crescimento, em ambiente para essas pessoas. Então, eu acho que uma palavra-chave é pessoas. Acho que não tem como você montar um negócio de sucesso sem ser um bom líder de pessoas. E as pessoas se sentirem pertencentes, remarem para o mesmo lado. Isso é uma coisa que é muito forte lá dentro. Depois eu vou até dar um exemplo que o Rubão me ensinou sobre empresas que faz sentido isso. Outro ponto que eu acho que foi chave do sucesso da Dermacore foi... Isso é uma coisa que é boa da Dermacore. A gente sempre teve clareza da nossa persona, nosso público-alvo. E tudo a gente norteou em cima disso. Mesmo quando a gente atende operadora de saúde, a gente tinha clareza de como a gente queria atingir o nosso cliente. Entendeu? O cliente no centro, o paciente no centro de tudo, a satisfação do paciente sempre foi um ponto forte na Dermacore. Então, o paciente era sempre surpreendido de chegar lá numa clínica que atendia a operadora e ele era atendido de uma forma muito diferenciada. Então, o cliente no centro foi um foco muito importante. Acredito que isso é um ponto de destaque. Eu diria mais dois. Você pediu 3, eu vou dar mais 2. Boa. Então, investir em pessoas, Cliente no centro. cliente no centro. Algo que tem a ver com pessoas, que é muito forte lá dentro, é uma cultura de empresa. Isso eu vejo que as pessoas não dão valor devido a isso. E primeiro nasce a cultura, depois tem que nascer a sua empresa. Então, o time sabe para onde a gente está indo, sabe qual que é o nosso propósito, sabe quais são os nossos valores. A gente criou um espírito de time mesmo, a gente se defende, a gente se protege e a gente caminha para o mesmo lado. E é isso que fez a Dermacore prosperar. E eu falo isso sempre para elas. Eu reforço sempre a cultura. E toda vez que a gente tem algum problema, a gente volta na cultura para ver em que parte a cultura foi riscada. Então, a palavra cultura, eu tenho convicção que moveu a Dermacore ser o que é. Pessoas, cultura, ser cliente no centro. E um outro ponto que eu colocaria foi ecossistema. Interessante. Eu nunca quis crescer sozinho. Eu entendi a importância de ter pessoas internas e externas. Agora estou falando de médicos, colaboradores, parceiros, indicadores. Eu entendia que eu seria mais fortemente competitivo se eu montasse um ecossistema. E intencionalmente, tem estratégias para isso, acho que não dá tempo de a gente falar aqui, mas assim, dá para você fazer isso, né? Então a gente tem uma rede de médicos que nos indicam, que a gente indica para eles, a gente tem médicos internos, parceiros, que até o momento atual da Dermacore é o fortalecimento desses médicos, a particularização deles, o crescimento deles, cada vez menos Neto e Thaís lá dentro, é um movimento que está acontecendo nesse momento, então a Dermacore já foi 70%, 80% Neto e Thaís, e hoje era menos que 40%. Isso é muito bom para quem quer ter uma empresa, não um emprego. Então, ecossistema seria uma outra palavra. Eu colocaria, então, pessoas... Me ajuda aí. Pessoas, cliente no centro. Cultura e ecossistema. Excelente, cara. Excelente. Sobre o que você trouxe, eu vou trazer umas percepções. Essa parte de pessoas, assim, extrapolando um pouco, né? Porque a realidade da Dermacore pode não ser a realidade dos médicos que estão vendo a gente. Podem ser clínicas menores, ele e a secretária, ou ele mais 2 ou 3 pessoas. Acho importante, pessoal, desde o início vocês terem isso que o Neto falou, tá? Então, vai contratar uma pessoa, vai contratar uma secretária. Primeiro, cria um plano de carreira para essa pessoa.
né? Então, crie indicadores e metas claros. Não adianta você falar que a sua secretária está desmotivada se você não dá, cara, se você não dá desafios para ela, né? As pessoas, elas muitas vezes elas são movidas por desafio. Dinheiro, óbvio que move a pessoa, claro, mas mais do que isso é o desafio de ser melhor a cada dia, de entregar mais resultado a cada dia. E obviamente, se você conseguir atrelar isso a metas para que ela ganhe mais dinheiro, é provável que você vai conseguir extrair mais desempenho dessa secretária. Então, não adianta você vir falar, porque minha secretária é ruim, minha secretária não atende direito. Cara, você já sentou com ela? Você já perguntou onde é que ela quer chegar financeiramente? Você já perguntou se ela tem interesse em ter algum treinamento nesse sentido? Você já ofereceu isso para ela? Então, para de assumir o papel de coadjuvante e assume o papel de protagonista. Para de se fazer de vítima do acaso, né? E realmente senta para poder resolver o problema, né? E outro ponto que você trouxe, cara, que isso na verdade é uma pergunta que eu gostaria de fazer. É essa questão de ecossistema, cara. É, eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso, por exemplo, de fazer isso de forma intencional, né? É a primeira vez. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas fazem isso talvez por instinto, mas se puder dar uma palhinha pra gente, assim, cara, de como seria isso, ahn, você, sei lá, suposição, um paciente que precisa de um cardiologista, boa parte das vezes ele vai precisar também de um endócrino, porque ele tem diabetes. Aí você Uhum. tem um endócrino pra poder indicar, é mais ou menos isso? Como é que funciona? É um pouco mais intencional que isso, Aham. eu diria. E intencional, deixar bem claro que intencional não é interesseiro, é Sim, sim, intencional, claro. né? É sempre focando no paciente, de novo, paciente no centro, resultado, uma medicina de verdade, que é a bandeira que eu levanto, né? Eu acho que o médico deve, uma palhinha, né, sobre como fazer. Você pode mapear quem são os seus potenciais colegas parceiros. E aí esse mapeamento, ele tem que ser direcionado, né, direcionado por público-alvo, tem que ser o mesmo público-alvo. Às vezes, se você é cirurgião, entender os colegas que operam no mesmo hospital, que frequentam os mesmos ambientes hospitalares, na mesma região. De novo, a persona do colega tem que ser parecida com a sua, senão É, gera uma discordância. Valores, eu acho que tem que ser com colegas que têm os mesmos valores, tem uma comunicação muito semelhante à sua, senão o paciente vai causar estranheza, essa sua indicação. E depois de mapeado esses colegas, geografia também, na cidade, a gente está aqui na cidade de São Paulo, então cidade muito grande, né? geograficamente também é interessante você escolher. E aí depois, intencionalmente, conversar com esses colegas. Fala, eu tô aqui, marca um café, vai no consultório do cara, traz ele pro seu, marca um jantar. Junta alguns e faz uma aula pra eles, uma imersão pra eles, conversa com eles, se aproxima. O ser humano não pode esquecer da nossa grande diferença dos animais, assim, que é essa, Bicho de comunidade, né? exatamente, entendeu? Então, fazer essa comunidade entre eles, conversar, tô aqui, como é que você tá? Você não tá implorando, não tá pedindo nada, assim. É uma troca, né? Acho que isso é um ponto importante, você ser intencional, definir quem são, mapear e conversar com eles. E eu acho que o mais importante é você honrar quando essas indicações chegam. Isso é muito importante. Eu valorizo, eu tenho uma coisa assim em mim, quando chega um paciente indicado por um colega, não sei, me dá um start do tipo assim, eu sou muito honrado de ter recebido essa indicação. Porque certamente esse colega tem mais 3, 4 cardiologistas que ele poderia ter indicado, que tá na boca do celular dele ali, prontinho pra ele indicar, porque ele conhece, confia também tanto quanto eu. Mas por algum motivo, ele direcionou esse paciente pra mim. E eu honro muito isso. E eu honro da seguinte forma, dando o melhor atendimento possível pro paciente. Porque no final das contas, o paciente valoriza, ele vai falar assim, poxa, você me indicou um cara top, e você é top por isso. Então, ele valoriza a fonte da indicação, né? 100%. Então eu honro muito, porque o cara tem que ser honrado. Então eu dou o melhor pro paciente, e mais do que isso, eu dou feedback pro colega, sempre. Isso é uma coisa simples de ser feita, não custa nada. E a hora que você dá o feedback, o colega sente-se e fala assim, eu tô seguro. Fala, ó, foi bem atendido, me deu feedback. Não roubou o paciente, mas tá cuidando do meu paciente, tá dando feedback pra mim. Então eu faço isso intencionalmente. E acho que isso fez parte do sucesso da Dermacore. Cara, excelente. Eu tenho colegas assim eu tenho muito orgulho disso, colegas que são veteranos. Às vezes o cara era sexto ano quando eu entrei. E te indica. Muitos. Pô, isso aí deve ser um negócio que deve dar um quentinho no coração, Com né? certeza. Eu sei de colegas de turma que são excelentes deles. Excelentes cardiologistas também. Mas isso é uma coisa que muda o jogo da clínica. Cara, sensacional. E sobre uma coisa que você falou,
não tem tanto a ver com isso, né? Mas, pessoal, essa palhinha aí talvez já valha só... Você já ter ouvido até aqui já valeu, só por essa palhinha aí a respeito da criação de ecossistema. Mas uma coisa que você falou também, que eu percebo que muitos médicos não têm essa percepção. Que dentro de tudo que a gente conversou, em termos de skills, percebe que a maioria do que a gente falou que é importante para que o médico tenha sucesso, não tem nada a ver com hard skill. Sim. Tem a ver com você, cara, conhecer as pessoas, tem a ver com você ter habilidades comerciais, tem a ver com você ter um pouco de inteligência emocional, de ser empático, para se colocar no lugar da secretária e entender o que é que ela tá buscando e como você pode ajudá-la a chegar nisso. Tem a ver com você ter inteligência emocional no sentido de que, cara, você não tem que ter medo do risco, você tem que abraçar o risco e saber usar o risco a seu favor. Sim. Cara, basicamente nada a gente falou de hard skills aqui, né? É. E isso é uma coisa que dentro da cultura médica é muito enraizada, né? Que você tem que saber todos os artigos, você tem que ser o mais top dos tops e eu percebo cada vez mais isso. Que os médicos que têm mais sucesso nas suas carreiras particulares, na grande maioria das vezes, não são os médicos... Eu não tô falando que eles não têm hard skills, tá? Mas Claro. o que é o determinante para eles atingirem o sucesso deles não é a hard skills que eles têm. O que é que você pensa sobre isso? Tenho completa convicção disso. E é engraçado que o médico, nessa busca da hard skill perfeita, vamos colocar assim, tá sempre buscando novas formações, sempre buscando... E aí E justifica... dentro da mesma bolha. Da mesma bolha e justifica que não tá prosperando porque não... não, ainda falta fazer essa formação, essa pós-graduação. Então, eu acho que é uma coisa que eu vejo bastante. E assim, como você disse, assim, é óbvio que a entrega técnica é um ponto importante. Mas agora virou uma commodity, virou uma coisa normal, assim. Não dá pra você se basear nisso, né? Eu uso uma analogia assim. Antigamente, o médico se formava, colocava um quadro de um diploma nas suas costas, ali, enchia uma parede de diplomas e acabou. Ele formava um consultório, ele prosperava razoavelmente bem, viajava, tinha casa própria, apartamento, filhos em escolas particulares. Mas isso não vai mais acontecer. E o público não quer mais isso. Eu tenho uma aula que eu dou pros mentorados, que é engraçada, que é meu diploma da USP, assim, de cardiologia, e eu falo essa frase, eu falo assim, sabe quantos pacientes esse diploma me trouxe? Sabe quantos pacientes esse diploma sustentou na clínica? Total de Aumentou o zero. LTV? Zero, cara. Zero, porque não é só sobre isso. É claro que eles esperam que eu dê resultado, que eu dê um atendimento, mas nem isso é o mais esperado dentro da consulta. A gente fala muito do que é a jornada do paciente, todos os pontos, que a gente tem que ter excelência em tudo, o contato, o script da secretária, o pós-consulta, a gestão financeira, enfim, tudo é importante, mas mesmo dentro da consulta, dentro da sala do médico, a entrega técnica não é o que o paciente mais lembra. E é louco pensar isso, né? É óbvio que o resultado é uma coisa muito importante pra você dar pro seu paciente. Mas a forma que você entrega o seu acolhimento, o seu acesso, que você dá, a sensação de exclusividade, de pertencimento, de dividir o cuidado da saúde com o paciente, de ter uma visão mais integral do paciente, vendo o paciente como um todo, família. Traz muito mais... Até a parte técnica não é mais tão técnica assim. Porque o médico de antigamente, nossos professores de universidades, tinham um perfil professoral até com os pacientes. Né? Do tipo, eu sei o que você precisa. Eu sei o que... Ali a gente ouvia coisas grosseiras até, do tipo assim, se você não parar de fumar, nem volta mais aqui. Cara, essa medicina não se Não existe pratica mais. Não existe mais. Se você tem essa postura no seu consultório de querer dar aula para seus pacientes, de querer falar o que é certo e o que é errado, e focar na sua consulta só com a entrega técnica, só com o melhor diagnóstico, o melhor tratamento, meu amigo, esquece, cara. Seu consultório particular não vai prosperar, porque não é sobre isso. O paciente quer, além disso, ele quer acolhimento, ele quer se sentir pertencente, ele quer se sentir exclusivo, ele quer uma experiência. Isso é um conteúdo valioso, esse podcast que a gente tá dando aqui. Sim, cara. Esse podcast tá... Eu acho que tem que ser fechado esse podcast, você vai abrir só para pessoas exclusivas. Só pros clientes da Empreendedoc e da B2 Magic. Não, mas, cara, esse realmente tá fantástico, assim. Até eu tô tendo vários insights pessoais aqui. E um outro ponto que você trouxe também, que cara, eu acho extremamente importante. Você falou em um determinado momento na sua fala que, cara, se você é o principal responsável, não sei se exatamente foi com essas palavras, mas se você é o principal responsável pelo faturamento do seu consultório, por fazer a roda girar, você tem um emprego e não empresa. E eu acho isso extremamente importante. Eu percebo que muitos médicos não têm essa clareza e não sentem essa necessidade de se tirar da máquina que faz o carro andar. Sim. Né? Cara, você já falou um pouco, né? Dos elementos que você acredita que fez com que a Dermacório chegasse onde chegasse. Mas para que
a Dermacore fosse, talvez, autônoma? Não é 100%, Sim. mas fosse mais. O que é que você acredita que é importante para isso? Tá. Excelente pergunta também. Porque isso aí é uma coisa que eu percebo, apesar de eu perceber muito e conhecer também muitos médicos que ganham muito dinheiro, eu percebo que muitas vezes esse dinheiro, esse sucesso financeiro é atrelado a um grande número de horas dedicadas. Com certeza. É o que a gente chama de consultório bicicleta, né? Se o cara não pedala, o consultório cai. Não gostei dessa, eu não conhecia essa expressão não, cara. Mas Eu gostei muito. E engraçado, eu tenho uma história sobre isso. Uma vez eu estava sentado na mesa de um cara muito sucesso profissional, não era médico. E eu tava meio que exibindo meus resultados pra ele, no bom sentido. Pô, Dermacore, não sei quanto, tá indo assim, tá indo assado. Ele falou assim, legal, você tá aqui de férias comigo. Ele falou, como é que tá sendo lá? Como é que vai ser? Não, eu falei, a hora que eu chegar, eu tenho que correr atrás, né? Porque 15 dias parado. E ele falou isso. Ele falou pra mim, você tem um emprego, você não tem uma empresa. E aquela frase também, aquela frase foi uma facada nas minhas costas, assim. Foi assim, quem muito trabalha não tem tempo pra ganhar dinheiro. Eu falei, nossa, Eu já ouvi essa frase também. Eu falei, eu tô indo pro caminho errado, eu preciso olhar meu negócio de cima, eu preciso construir um negócio com escala. É o que você perguntou, como é colocar escala no seu negócio? Como a sua clínica prospera sem depender tanto de você? Acho não, quem acha tem dúvida, eu tenho certeza. São vários aspectos para você conquistar isso, não é um único aspecto. Posso citar alguns. Acho que um deles a gente até comentou, cultura. Cultura é uma coisa que traz isso. Então, de novo, eu tô aqui gravando podcast com você, são 11h30 da manhã, hoje é segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira e a Dermacore tá lá, cara. Tá indo porque eu sei que as pessoas estão fazendo as coisas lá como se eu estivesse presente. Isso é cultura, isso é um ponto. Um outro ponto a gente também já construiu aqui, ecossistema. Então, você trazer uma rede de indicadores internos e externos faz o paciente aumentar a recorrência ali dentro. É uma estratégia para criar um consultório independente. É um assunto da moda, assim, mas que eu acho que traz essa independência também, é você trazer influenciadores. Calma, não é o influencer, né? Não necessariamente você vai contratar um influencer, mas assim, você pode ser o maior influenciador da sua marca, aliás, acho que deve. Mas quando você é um influenciador da sua marca, você cresce essa autoridade, cresce a sua marca, acho que é uma coisa que tem tudo a ver com o seu trabalho também, cresce a sua marca, isso traz uma indicação espontânea, um crescimento orgânico, e isso faz o consultório ganhar escala. Então, a gente tá aqui e algum vídeo seu tá sendo produzido e algum paciente tá ganhando consciência, tá na ponta do seu funil e tá marcando consulta com você. Então, você não tá toda hora trabalhando até para captação, as coisas caminham assim. São várias questões de ecossistema, eu falei. Programas de tratamento, acho que é uma outra coisa que cria escala, porque cria uma previsibilidade para o consultório. Então, o paciente tem um agendamento multidisciplinar, passam por outros colegas, isso traz escala. O que mais? Acho que é isso que vem na minha cabeça agora, mas devem ter outras estratégias. Não, mas acho que já deu para explorar bastante. Então, só a gente sumarizando aqui, ficou a questão da cultura, a questão de ter funil, ter marketing, né? Ter um crescimento da sua marca para que a atração não dependa única e exclusivamente do seu trabalho. Criação de ecossistema. E qual foi o último ponto? Ecossistema. A gente falou de funil, né? Você falou de marketing. Funil, marketing. Cultura. Programa de tratamento. Isso, programa de tratamento foi Tem outra coisa que é a seguinte, que eu falo assim... E eu falo desde o começo. A pessoa pode ser bem pequenininha, tem uma secretária... E ela tem que pensar dessa maneira, no meu modo de ver. Você tem que estruturar o seu consultório, a sua clínica... como se ela fosse ser replicável um dia. Como se você fosse abrir uma franquia dela um dia. Fala, pô, Neto, que maluquice, eu não quero abrir uma franquia. Louco, não quero entrar com esse jogo das franqueadoras. Tudo bem, eu não tô dizendo que você precisa abrir uma franquia, mas você tem que estruturar o seu consultório como se ele fosse uma. Porque isso significa que ele é totalmente replicável. Isso significa que os processos acontecem de forma correta, sempre, mesmo quando você não está presente. Então, isso é um poder de escala enorme, entendeu? Então, enfim, um comportamento de um médico lá na clínica, quando eu não estou presente, está desalinhado com o que é nosso propósito, com nossos processos, o próprio time repele, entendeu? Isso traz escala também. Isso está muito alinhado com o que você falou de cultura também. Também está alinhado com cultura. Extremamente. Porque se alguém que faz parte daquele ecossistema não compactua ou não vive os valores que a empresa defende, o próprio ecossistema, a própria empresa começa a expelir aquelas pessoas, né? Isso também Exato. acontece lá na nossa empresa, graças a Deus.
É muito bom isso. Cara, porque a sua própria empresa, ela se torna advogada dela mesma, né? Uhum. Então, e aí você percebe que você fez um bom trabalho em termos de cultura, né? E aí, indo talvez um pouco para a parte final aqui do nosso encontro, dando um salto de alguns anos aqui, né? Da Dermacore e tal, 2024, 2023, 2024, que foi mais ou menos quando surgiu o Empreendedoc, não foi? A Empreendedoc, ela nasce... A ideia nasce em novembro de 2023 Tá. e ela explode em 2024, assim, rapidamente, assim. Conta um pouco pra gente, primeiro, de onde veio a ideia Tá? e como você colocou ela em prática e como foi esse processo de explosão, né? O que é que aconteceu? Tá. Na verdade, de novo, volta pro o espírito empreendedor, né? Eu tava já numa zona de conforto grande e o conforto me incomodando. É Uhum. louco isso, mas eu tava incomodado com o conforto. Então, eu tomei uma atitude corajosa uma época que foi sair do Sírio, que é um grande hospital aqui de São Paulo. Cara, é coragem mesmo, viu? Um hospital que me dava um nome, me dava uma estrutura CLTista com bastante estrutura, Benefício, né? benefícios. Mas, puxa, não fazia mais sentido pra mim e eu pedi demissão, saí. Ainda levo meus pacientes pra lá, mas enfim. E aí, arriscar no consultório, para dedicar a Dermacore. E dito e feito, é o que eu ensino pros mentorados, a hora que você canaliza energia. A Dermacore, quando eu fiz isso, subiu outro degrau. Que eu acho que é essa fase de tirar a Neto e Thaís foi muito vinculada a isso. Eu entro na Dermacore pra tirar. É meio louco isso, né? Eu saio de um lugar pra entrar na Dermacore, mas exatamente pra tirar a dependência Neto e Thaís dela. E isso acontece, dá certo. E de novo eu me coloco em zona de conforto. E aí eu comecei a querer empreender. Aí fiz algumas tentativas de empreendedorismo que não deram certo. E eu vejo que isso é uma coisa bem comum também nos grandes players. Sim. Algumas tentativas que não prosperaram por diversos motivos, que não cabe. E aí, na verdade, eu percebi que eu tinha uma autoridade sobre isso com meus colegas. As pessoas me viam como uma referência de um cara que deu certo na estrutura de um consultório e me pediam ajuda. Então, eu sabia que ali eu tinha um conhecimento a ser dividido. Tentei uma outra empreitada com uma colega maravilhosa que acabou não dando certo por outros motivos. Eu falei, puxa, então eu vou construir minha carreira com isso mesmo. E assim, aqui cabe uma grande lição para você que quer empreender até fora do consultório, que a gente está entrando nesse tema agora. Se você tem um conhecimento, você já tem algo para ensinar alguém, se você já consegue transformar a vida de alguém, você já tem algo para produtizar. Então eu já tinha um produto na mão, bastava só... Não precisa estar, de novo, não precisa estar 100% pronto. E foi assim, Daniel, foi na cara e na coragem. Eu lembro que eu fiz uma masterclass. Assim, essa história eu conto, eu tava pedalando numa bicicleta ergométrica no meu prédio. Falei, eu vou dar uma aula de gestão para médicos. Do nada. Do nada. E aí, olha que loucura o que virou, né? Onde tá empreendedor aqui hoje, isso a gente tá falando de novembro de 2023, dezembro, assim. Aí eu mandei 2 anos atrás. Eu mandei um WhatsApp da minha lista de transmissão pra, sei lá, uns 100 médicos, 90 médicos. Fiz várias listas de transmissões por ordem alfabética e mandei. Vou dar uma aula de, nem lembro qual era o tema, um tema de gestão, em janeiro. Quem quiser, bem-vindo, de graça e tal. Aí fiz uma aplicação, quem foi dando sim, eu coloquei no grupo de WhatsApp. E aí, sei lá, entraram 80 pessoas. Foi uma adesão boa. Altíssima. Altíssima. E eu falei, caraca, eu tenho uma autoridade mesmo. Você começa a perceber. E aí eu falei, vou dar essa aula, agora tem que dar essa aula, né? E aí dei a aula em janeiro e no final da aula eu falei assim, galera, é o seguinte, eu gostei da ideia, eu quero transformar isso num negócio. E vai ser um negócio muito mais complexo isso, mas quem quiser dessa aula ficar comigo por 2 meses, eu vou dar entregas online pra vocês, não sei o quê. Quem quiser topar, tá aberto, vou abrir uma turma de mentoria. Foi assim. Não tinha nada pronto, porque é um ensinamento. Eu tinha um conhecimento, tinha expertise, tinha um público-alvo, mas não tinha uma estrutura pronta. E muitas pessoas, e alguns deles estão comigo até hoje, e eu valorizo muito isso, me disseram sim quando eu não tinha nada. Respeitaram só a minha história. Assim, muitas, assim. Eu acho que daquela sala de aula que tinham 40, dos 80, apareceram uns 40 e poucos. Sim. E 14 disseram sim. Nossa, estão até hoje? Então, acho que desses 14, 3 saíram quando acabou os 2 meses. Uhum. É louco essa história. 3 saíram. Desses 3, um já voltou. Depois de um tempo, E aí, 14 disseram sim. E é engraçado que eu fui pra... Eu tinha uma viagem para os Estados Unidos. Assim, dias depois. E o negócio começaria imediatamente depois da minha viagem aos Estados Unidos. Olha que loucura. Nossa. E aí, nos Estados Unidos, ainda vendeu mais uns 3. Lá de lá. Fiquei com uma turma de, sei lá, 17. E aí, eu tinha que chegar no Brasil e entregar. Você e fez as aulas nos Estados Unidos? No avião.
Nossa. Eu peguei um voo noturno de 9 horas, 10 horas, 9 horas. São Paulo, Orlando? São Paulo, Orlando. E aí eu peguei esse voo noturno, todo mundo dormindo. Eu levei um papel e uma caneta, liguei aquela luzinha do avião e eu desenhei Empreendedoc num voo para Orlando. O que seria Empreendedoc? O que seria o meu MVP, né? Uhum. E aí, durante o MVP, eu fui estruturando o que seria depois. Cara, você falou em tantas coisas que eu acho tão importantes nessa sua fala aí. Primeira coisa que eu acho que vale a pena pontuar aqui claramente. Você tinha uma demanda e você construiu um produto com base na demanda, né? O Product Market Fit se chama Product Market Fit, não Market Product Fit. Aham. Então, você cria um produto para um mercado já existente. Sim. Então, você percebeu, você testou a demanda primeiro, então é o que a gente costumeiramente faz. Você fez uma masterclass, testou a demanda, você viu que tinha demanda. Dessa masterclass, muita gente apareceu, você fez uma oferta, as pessoas compraram. Oferta validada. E você fez exatamente o que eu faço também, cara. MVP cara, o mais simples possível, vende por um preço promocional, testa a demanda. Coleta feedback, coleta NPS, com o próprio NPS, com o próprio feedback que você recebe, você melhora o produto de acordo com o que é importante para a sua audiência, e aí você começa a fazer a roda girar. E cara, perfeito, exatamente o mesmo processo de criação de produto que a gente adota na B2 Med, cara. Foi exatamente o que eu fiz e exatamente o que eu faço até hoje. Até hoje eu colho NPS de cada entrega, até hoje eu converso com os mentorados, hoje a gente tem embaixadores que supervisionam para mim a entrega, e eu colho esses feedbacks com eles exatamente por isso, porque eu sei que um produto, uma empresa, um infoproduto, você constrói, você entrega, você melhora, entrega. E é um ciclo, né? É um ciclo. Foi exatamente o que eu fiz. Eu resolvi primeiro a dor para depois construir o produto. Qual que era a transformação que eu ia gerar e em seguida... E as pessoas erram muito nisso. Muitos produtos não dão certo porque a pessoa olha primeiro pro produto. Exatamente. Quer construir o produto antes de saber qual que é a dor, qual que é o problema que ela vai resolver. Tem uma frase do Seth Godin que fala sobre isso que eu acho fantástico. É muito mais... Olha que frase sinistra. É muito mais inteligente você criar uma chave com base num cadeado do que você criar uma chave e procurar qual cadeado do mundo ele se encaixa. Exatamente. Eu amei essa frase. E é sobre isso. Seth Godin. Define qual que é a transformação que você vai criar, quem e pra quem. E depois você constrói o produto. Exatamente. E foi o que eu fiz, isso foi... Puxa, e aí a história começa. E eu acho que a minha entrega, a minha energia... Eu sou um cara de muita entrega, muita energia, muita disponibilidade. É o que eu fazia para meus pacientes, eu levei pra Empreendedoc. E aí deu sucesso. Puta, aí virou um boom, cara. Hoje a Empreendedoc cresceu muito. A gente tem uma comunidade com 700 médicos. Já? Tá com 700 médicos na comunidade. Vai bater 700 essa semana, assim. Eu tenho quase 70 mentorados a um high ticket. Hoje em dia é um bem high ticket mesmo. Então, já vai bater 70, se não me engano, tá com 69. E muita coisa aconteceu em um ano. Depois vem Teve evento presencial, não foi? Evento presencial que explodiu. E vem a MLS, né? Vem o convite do Joel J, que foi uma coisa incrível, assim. Recebi um WhatsApp dele. Você vai participar? Já tô dentro, a gente já tá dentro. Hoje em dia, a Empreendedoc é da MLS, a gente assinou o contrato, a gente foi apresentado em Buenos Aires. Vocês foram vendidos? Você lá é uma liga de clubes, de mentorias. Sim. E você coloca o seu clube nessa liga, é um sistema de franqueado, como se fosse uma franqueadora. Você dá uma parcela do seu royalty pra isso. Sim. E em troca você faz parte do grupo. Do ecossistema, e aí é muito... E você tem contato com muita gente muito sinistra, né? Sinistra, cara. Então, e assim, pros mentorados, pros sócios, e aí, o espírito mesmo de single entity, que a gente chama, todo mundo se ajuda ali dentro, todo mundo se protege, é muito massa. E pros mentorados, eles furaram a bolha comigo. Eles estão vivendo o mundo que eu vivi, né? De conhecer esse mundo de empresários, de caras de muito sucesso e que me transformou. O ambiente que me transformou, eu consigo levar meus mentorados agora. Cara, sensacional. Então eles vão comigo nos eventos, eles vão comigo, eles assistem às aulas, eles participam de eventos de outros empresários. Então esse convite eu tenho muito orgulho de ter acontecido tão rápido. É um negócio muito seleto, de gente muito boa, muito competente, muito grande. Fora que eu tô aprendendo muito também, né? Então, tudo que eu aprendo da curadoria eu faço e levo para os meus mentorados. Então, poxa, sei lá, eu sento na mesa com caras muito feras, e com o Joel, com o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, são meus sócios. E eu sento com eles a cada 15 dias. Pô, loucura, né, só esse mastermind já vale qualquer coisa dessa. Já vale demais. E então a gente tá na MLS também, que foi uma grande conquista da Empreendedoc em um ano, né? Cara, eu não tava sabendo disso. Parabéns, primeiramente, cara. Obrigado. E, putz, realmente, tô sem palavras aqui por esse podcast. Realmente acho que foi o melhor que eu já gravei. Falo de boca cheia. E acho que a gente já tá num bom horário. Já temos 1 hora de podcast. Não gosto de me estender muito, porque eu acho que começa a ficar cansativo pra galera. E aí, o que é que eu queria pedir pra você? Primeiro, fala um pouco sobre suas redes.
Tá. Como é que o pessoal pode te conhecer um pouquinho mais, tanto no perfil da Empreendedoc, o que é que você ensina, qual é a diferença da comunidade para mentoria. Não precisa entrar em detalhes, Tá né? bom? Mas fala um pouquinho sobre isso. E depois suas últimas palavras pro pessoal que tá assistindo aqui pra gente, pro pessoal que ficou até o final aqui, qual é o último recado que você tem para dar? Maravilhoso. Então, para conversar comigo, no Instagram, uma ótima forma de passar assim nesses cenários é o Instagram. Então, é @dr, né, de doutor, @drcarlosneto.oficial, drcarlosneto.oficial. Pode mandar mensagem lá que a gente responde, o time responde, eu mesmo respondo. A comunidade é uma comunidade do WhatsApp. Uhum. Essa cresceu, eu dou entregas lá de segunda, quarta e sexta. É um ambiente de network, de entregas gratuitas mesmo. Mas ele é seleto para entrar, eu faço a seleção, eu não deixo entrar qualquer pessoa, porque a gente tem uma cultura ali dentro. Então, ali é uma empresa, eu considero a comunidade uma empresa, a gente tem uma cultura forte, então ninguém vende para ninguém, ninguém fala de coisas que não são éticas da medicina, não fica aquele negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, é só conteúdo de entrega, de qualidade. É muito massa a comunidade, é gratuito. E para quem quer acessar o ambiente mais premium, assim, ter mais do Neto, mais de perto, uma curadoria mesmo, uma assessoria é praticamente individual a mentoria, embora tenha muitas entregas coletivas, as pessoas têm um acesso individual enorme a mim, porque isso eu transformo o seu jogo. A hora que eu sento numa mesa com você e você em 40 minutos, uma hora, eu mudo muito rápido aquilo que a gente falou. São 10 anos em uma reunião de uma hora que você ganha, que demoraria. Essa é a mentoria. Também ela não deixa qualquer um entrar. Hoje já o dinheiro já... Não tô falando que eu não gosto de ganhar dinheiro, mas Não é a coisa mais importante. cresceu muito, então já perdeu até isso um pouco do sentido. Então eu escolho também quem pode fazer parte disso para manter, preservar nosso ambiente lá dentro. Então eu faço uma aplicação, vai fazer um call comigo por telefone e depois uma reunião, levo família na reunião, faço questão do marido, da esposa, do sócio entrar na reunião. E se fizer sentido, eu matriculo na mentoria. A mentoria tem uma entrega de 1 ano e acessa a Empreendedoc e acessa o ambiente da MLS. Excelente. Então, você fica sócio da MLS. Você vira sócio da MLS mesmo e pode frequentar os outros clubes, inclusive. Que legal, isso não sabia. Depois eu te explico com detalhe, tem umas regras, mas tem isso. Acho que é isso. Então, para falar comigo é isso. E sobre o recado, também acabo meu podcast com isso. Aliás, quero oficialmente fazer um convite para participar do meu podcast. Opa, com No certeza. Empreendedoc Podcast. Se quiser, a gente bate as datas, Com tá certeza. convidadíssimo. E o recado que eu daria para você, médico que tá ouvindo, que acompanha o canal do Daniel, que é cliente ou que tem interesse em ser cliente dele e conseguiu ficar até aqui, parabéns. Você está certamente furando essa bolha. Não deixa de se envolver com pessoas sérias. Escolham bem as mesas que você vai sentar, porque isso te transforma. Mas não deixe de sentar ao lado de pessoas que estão à sua frente, que têm os caminhos, porque isso encurtam os seus. E vou falar, você vai curtir, cara. É gostoso crescer. Crescer não é só sobre o resultado. O resultado é uma coisa importante. Mas o processo, viver o processo do crescimento, eu acho que é o segredo da vida. A gente vive o dia a dia, a gente não vive só o resultado, né? Então, Eu acho que você falou uma coisa que, assim, eu não consigo me imaginar vivendo numa vida sem desafio, sabe? Ter a sensação de que entra ano, sai ano e minha vida tá igual. Que eu não progredi. Sim. E o convite do empreendedorismo é exatamente esse convite pra vocês aí, né, pessoal? De vocês, cara, sempre estarem sentando na mesa em que vocês são os que menos sabem naquela mesa. Maravilhoso, é isso. E pessoal que talvez queira ter um pouco mais... conhecer um pouco mais do Neto, acho que a comunidade, né? Óbvio que tem que ser selecionado. A gente não bota nem na comunidade do Neto, nem na B2Med, médico que prescreve soro azul, tá? Esqueça isso. Apesar do cenário aqui ser azul, né? Apesar do cenário ser azul, o soro não pode ser azul, tá, pessoal? Então, quem quiser conhecer um pouco mais das entregas do Neto, entender como é que é o trabalho dele, a comunidade acho que é um bom caminho. E para quem estiver interessado com o nosso produto, com o nosso serviço, vou pedir pro meu time de edição deixar um QR Code aqui na tela para você falar diretamente com o nosso time comercial. Nosso Instagram, o Instagram da B2Med, @B2MedBR. E tem o Instagram pessoal, lá eu falo muito sobre empreendedorismo, principalmente para donos de agência de marketing digital. Eu sei que tem alguns que acompanham a gente também, então, se for o seu caso, você quiser me seguir, meu arroba é @DanielCostaMed. Tô sempre lá diariamente no Instagram, beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Eu sei que vocês doaram aí 1 hora do tempo precioso de vocês para nos ouvir. Espero que tenha valido a pena. E nos vemos no próximo episódio do B2Cast.